programa Consciência Espírita volta para você. E conforme nós prometemos, nós estamos viajando aos Estados Unidos, entrevistando o nosso companheiro Humberto Fabre, brasileiro, que está nos Estados Unidos trabalhando profissionalmente, vive o seu trabalho profissional, como todo espírita. Ele está trabalhando nos Estados Unidos e está usando as suas horas de lazer, as horas que ele divide com a família, está usando para levar o espiritismo aos corações aflitos. Humberto, me chamou muito a atenção essa foto que eu gostaria que você comentasse. Quando eu vi campanha de cesta básica nos Estados Unidos, eu dei uma paradinha. Mas espera um pouco, é primeiro mundo? Tem isso lá também? Afonso, a dor não escolhe lugar, né? Na realidade, essas campanhas que são promovidas nesta casa é o mesmo grupo que da foto anterior, que é o Broward Spiritist Center. Eles visam um público que não tem nenhuma assistência. O imigrante, e claro, infelizmente o número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, ele é bastante acentuado. Não só de latinos, mas também de brasileiros e outras partes do mundo. O imigrante, quando ele está desempregado, primeiro que, via de regra, o emprego para o ilegal é um subemprego. Quando essa pessoa está desempregada, ela não tem qualquer assistência governamental, absolutamente nada. Então, essas pessoas passam por necessidades gigantescas. E esse trabalho ele é feito dentro da casa espírita, porque você também não pode fazer distribuição de alimentos na rua, por exemplo. Você pode levar para a casa da pessoa. Mas um dos grupos que nós frequentamos, que é o Bezerra de Menezes, que é de Miami, eles resolveram implementar uma campanha de distribuição para as pessoas que estavam nas ruas, porque o indivíduo, como nós dissemos, ele perde o emprego, depois de um certo tempo ele não tem mais aonde morar, ele não recebe assistência nenhuma, ele acaba indo para a rua. E eles resolveram implementar um trabalho de campo. E estavam fazendo distribuição de alimentos nas ruas, né, o alimento preparado, e a polícia chegou e prendeu todo mundo do centro espírita. Aí foi todo mundo para o posto policial, porque lá é proibido você fazer distribuição de alimento nas ruas. Então, a maneira que se achou foi, claro, a cesta básica que a pessoa vai buscar lá para a família. E um outro trabalho que é feito no Bezerra, que é sensacional, é o supermercado da Casa Espírita. A Casa Espírita que se registra, claro, ela é registrada no governo federal. O governo federal tem um programa onde os mercados, as grandes organizações que trabalham para a comercialização de produtos alimentícios, nesse caso as grandes redes de mercado, o governo federal manda para essas redes próximo do centro, da Casa Espírita, por exemplo, ou de qualquer outra instituição, que é de benemérita, eles mandam o cadastramento dessa casa para essas empresas. Essas empresas encostam esses caminhões, carretas gigantes e entregam alimentos para a Casa Espírita, que faz um supermercado dentro da casa. Preparam lá, é um verdadeiro supermercado com gôndolas, etc., guardadas as devidas proporções de problema de espaço, naturalmente. As famílias se cadastram e vão lá e fazem a compra do mês, quer dizer, simbolicamente. Vão pegar lá os produtos que precisam para a família para o mês. Então é como funciona o processo de cesta básica ou então de mercado dentro da Casa Espírita. É bastante diferente do que nós estamos acostumados aqui, né? Para nós é uma revelação. Humberto, fora da caridade não há salvação. Pois é. Tem muita coisa para comentar, o programa vai ficando curtinho, mas eu vou pedir para a produção passar a nossa próxima foto, por favor. Esse é um dos trabalhos no Bezerra de Menezes. O trabalho é muito curioso, uma vez por ano, essa é uma das atividades, uma vez por ano eles fazem uma campanha para a Semana de Saúde, onde em associação com entidades hospitalares, ou hospitais mesmos, os hospitais e clínicas, etc., mandam profissionais para a Casa Espírita, onde as pessoas podem passar e fazer um verdadeiro check-up dentro da Casa Espírita, com os profissionais da medicina.
Inclusive aqueles que passam por lá, eles colocam ônibus para os doadores de sangue, etc. E as pessoas que querem fazer consulta, porque às vezes também é uma forma de atender socialmente muitas das pessoas que não só aí os imigrantes, mas também americanos que às vezes não têm um acesso à questão da saúde pública com muita facilidade. Agora conta para nós aí, Humberto, na sala da assistência espiritual, na sessão de desobsessão, no atendimento aos espíritos sofredores, os espíritos se manifestam em que língua? Porque nós sabemos que lá estão os americanos, norte-americanos, estão os brasileiros, estão os mexicanos, estão os espanhóis. Como é que é isso aí? Como é que é essa Babel? Depende. Por exemplo, o Bezerra de Menezes, que nós já citamos aqui, que é o grupo de Miami, um dos grupos em Miami, você já tem ali um processo de 3 línguas que são faladas, né? Como nós dissemos, nós temos, no Bezerra especificamente, nós temos fortemente, foi um grupo fundado por latinos, e você tem como primeira língua o espanhol, o português e o inglês. Depende da situação. Você tem manifestação, você pode ser em espanhol, pode ser em português ou pode ser em inglês. É de impressionar, porque as pessoas, via de regra, falam as 3 línguas, né? Como você tem um brasileiro lá, fica muito mais fácil. Mas depende da situação e da necessidade, evidentemente. Please, speak in Portuguese. I don't understand the English. O espírito se manifesta dentro daquilo que... Agora, o que nós temos que entender também é o fator cultural desse desencarnante. Né? Isso é importante. O fator cultural do desencarnante é se ele não tem nenhuma similaridade com esse tipo de atividade, não é espírita necessariamente, mas com aspectos de comunicação pós-desencarne, naturalmente nós sabemos, né, com a própria literatura espírita, que esse indivíduo pode ser que não assimile o processo. Mas ela acontece dependendo da necessidade da língua do indivíduo, que pode ter nascido ali ou em algum outro país de outra nacionalidade. Depende muito da situação. Mas eu estava lendo a biografia do Mirabelli, esse médium nosso aqui de São Paulo, e realmente ele se manifestava, como você disse, dependendo da natureza cultural do espírito, ora em italiano, ora em espanhol, ora em grego. Mas olha, falando em comunicação, Humberto, comunicação espírita, nós não podemos deixar de esquecer Francisco Cândido Xavier, o mineiro do século. E eu fiquei sabendo, que a gente fica sabendo de tudo, não é? Que você está escrevendo um livro sobre o Chico, é isso? Afonso, na realidade ele já está pronto, fazendo agora a revisão. Nós nunca nos aventuramos nesse mundo, né, da escrita. Como não aventuramos? Você está nos Estados Unidos, levando o espiritismo, não está se aventurando? Mas, nós em matéria no mundo da escrita, não. Nós vínhamos produzindo DVDs de palestras, etc., e graças a Deus há uma boa aceitação por parte do público. Mas, conversando com um amigo, certa vez, a respeito das experiências que nós tivemos com o Chico, nós convivemos com o Chico cerca de 22 anos, através de um grupo, que é o Lar Oficina Augusto César, com a dona Yolanda César, que continua sendo a presidente do grupo, com seus 92 para 93 anos de idade, continua firme na direção. E nós tivemos a oportunidade, durante 22 anos, a cada bimestre, nós íamos para Uberaba e ficávamos com o Chico de quarta até domingo de manhã. Participávamos das atividades no Grupo Espírita da Prece, ou lá no Abacateiro, etc., mas a quarta, quinta-feira, e depois, com o tempo, ele suspendeu, depois de uns anos, o trabalho da sexta-feira, nós passamos também a ficar na casa dele, em reuniões com ele, às vezes reuniões de amigos, né, na verdade, na casa dele até altas horas da madrugada. Muito bem, ele nos contava lá os causos, etc. E nós fizemos uma pesquisa e não encontramos aquilo que nós não encontramos nas biografias, porque ele é uma das criaturas mais biografadas em vida que se tem conhecimento. O que nós não encontramos nas biografias, os casos contados por ele, etc., aquilo que nós tivemos a oportunidade de estar presentes, nós colocamos no livro. Com o cuidado de transformar a obra não mais num simples relato dos casos, ou então em situações que porventura acontecessem
e tivessem algum cunho milagreiro ou sobrenatural. Por exemplo, se fosse um evento de ectoplasmia, nós fomos na literatura espírita buscar aonde estavam esses aspectos desses ensinamentos, e as obras são referendadas e a passagem também para demonstrar que não havia lá fenômeno excepcional nem milagreiro, né? Dentro dessa ótica que nós estamos apresentando essa obra. Humberto, nosso programa, quando fica muito bom, chega ao final muito rápido. Eu quero agradecer a você, a todos os amigos que estão nos assistindo, a sua participação. Eu sei que você vai ficar mais um tempinho no Brasil e certamente vai fazer mais uma aparição no nosso programa. Nós ficamos por aqui, desejando a você, agradecendo ao Humberto, é claro, mas desejando a você que está em casa muita saúde, muita paz e uma semana de grandes alegrias. Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, Afonso. Muito obrigado.